como o deserto. Os desertos carecem de tudo, incluindo coisas para comer e vestir, e são sombrios e inabitáveis. Pior que isso, existem vários tipos de animais ferozes e insetos como os escorpiões que ameaçam a vida humana o tempo todo. Quem pode nos ajudar neste tipo de deserto? A Bíblia diz que Jesus é aquele que cuida de nós e nos alimenta. A Escritura de hoje diz que quando Jesus atravessou a outra margem do Mar da Galileia, muitas pessoas o seguiam. Quando Jesus viu que aqueles que o seguiam não comiam nada e estavam com fome, perguntou a Filipe: onde compraremos pão para essas pessoas comerem? A Bíblia diz que Jesus pediu apenas para testar Filipe, pois ele já tinha em mente o que iria fazer. Então, o que Jesus testou? Em primeiro lugar, o que você vê. Primeiro, Jesus testou Filipe sobre o que ele estava olhando. Seja qual for a situação em que nos encontremos, é muito importante como a entendemos e o que estamos olhando. Você sabe o que Filipe olhou então? Filipe olhou apenas para o deserto. Ele se concentrou em sua própria situação. Em seguida, ele viu a grande multidão. Ele teve que alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças, o que poderia chegar a dezenas de milhares. Ele também sabia que não tinha dinheiro. Então, ele respondeu a Jesus: não temos dinheiro. O salário de 8 meses não daria para comprar pão suficiente para cada um dar uma mordida. Próximo, Filipe viu que não havia padaria para comprar pão no deserto. Mesmo que tivesse dinheiro, onde poderia comprar tanto pão no deserto? Ele também sabia que era tarde demais. O sol já estava se pondo. Então, quando ele poderia comprar pão e alimentar todos eles? Portanto, Filipe olhou apenas para as coisas que não podia fazer, para as coisas que lhe faltavam e para as coisas que não podiam ser feitas. Como resultado, Filipe ficou completamente negativo em seu coração e balançou a cabeça diante de Jesus. Então, outro de seus discípulos, André, também estava lá, mas ele via de forma bem diferente de Filipe. Em primeiro lugar, mesmo estando no deserto, ele primeiro se concentrou em Jesus, que estava com eles no deserto. Eles precisavam de muito dinheiro para alimentar a grande multidão. Mas, se Jesus, o dono de tudo, estivesse com eles, nada faltaria. André, em segundo lugar, também pensou na vontade de Jesus. Quando Jesus lhes disse para alimentar a multidão, ele percebeu que Jesus não queria que a multidão morresse de fome. Em terceiro lugar, André olhou para a autoridade de Jesus. Ele fez os mortos viver, curou os enfermos, expulsou demônios e fez sinais e maravilhas. Mesmo com o sol se pondo, André olhou para Jesus, que é o Senhor do tempo. Como Jesus estava trabalhando, transcendendo o tempo e o espaço, não poderia aplicar-se a Jesus, que era tarde demais. Portanto, em meio a toda a negatividade, André concentrou-se em Jesus para poder manter sua mente positiva que dizia: eu consigo. Hoje, se perdermos o foco em Jesus, a própria vida será apenas uma selvageria. Teremos que olhar para todo o nada e toda a carência e entrar em desespero. Assim, quando passamos pelo deserto, não devemos esquecer que Jesus está conosco até o fim. Quando olhamos para Jesus, podemos ter coragem.
Como o Senhor está comigo, nada é impossível para mim. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra e está comigo agora. Quando pensamos nisso, não temos nada a temer. Olhe para Davi, ele confessou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não disse: como tenho um rancho e aproveito minha vida com toda a renda que ela gera, não passarei necessidade. Davi sabia que Deus é a fonte de todas as coisas no universo e que a resposta à oração vem somente dele. Ele confessou: o Senhor é meu pastor. Segundo a sua confissão, Deus, que é a fonte de todas as coisas, tornou-se o pastor de Davi, para assumir o controle total de tudo o que ele tinha. Hoje em dia, muitas pessoas pensam que o seu pão com manteiga vem do seu salário mensal, do seu negócio ou da herança de seus pais. Portanto, oscilam entre esperanças e medos de acordo com a situação econômica. Desta forma, o milagre de Deus não acontecerá. Mesmo que nada seja visível, audível ou palpável, se não confiarmos no estado terreno, mas apenas confiar no Senhor e olharmos para Ele e clamarmos a Ele em oração, poderemos realizar seus milagres. Em segundo lugar, você tem sonhos e fé? Em segundo lugar, Jesus testou se eles tinham sonhos e fé ou se não tinham. Um sonho é um vaso que contém o poder de Deus. O poder de Deus não é revelado àqueles que não têm sonhos. A Bíblia diz: agora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que esperamos? O que esperamos são os nossos sonhos. Somente se tivermos o que esperamos em nossos corações, então a nossa fé poderá ser revelada em nossa realidade. Portanto, os sonhos são a mãe da fé. Mesmo que gritemos, eu creio, a fé não pode funcionar se não tivermos sonhos em nossos corações. Filipe não viu Jesus, então não pôde ter nenhum sonho. No entanto, André viu Jesus no deserto e pôde sonhar, mesmo sendo impotente, incompetente e sem dinheiro. Posso sonhar que, através de Jesus, uma coisa grande acontecerá. Jesus ignorou a falta de fé de Filipe e usou André, que tinha fé, e operou um grande milagre. Portanto, através disso, Jesus lhes ensinou que quando um homem de sonhos orasse e acreditasse, isso seria feito de acordo com sua fé. Quando participei de um seminário, certa vez trouxe um evangelista mundialmente famoso, o Red, para Daejeon, para uma reunião de avivamento. Durante o café da manhã, o pastor, o Red, me disse: ontem à noite sonhei que você pregava o evangelho diante de uma grande multidão. Sua igreja era tão grande que você liderou inúmeras pessoas. Suas palavras ficaram totalmente plantadas em meu coração e desde então esse foi meu sonho. Naquela época, minha realidade era muito difícil e miserável, mas eu acalentava esse sonho e tenho corrido com fé até agora. Você deve definir uma meta clara, olhar para o seu sonho e seguir em frente. Então Deus permitirá a fé, que é o que você espera, e criará um milagre em sua vida. Quando você guarda seu sonho em seu coração, você deve comparecer diante de Jesus com fé. Jesus realizou um grande milagre com 5 pães e 2 peixes, que André trouxe para ele. O material que André trouxe a Jesus foi a sua fé, mesmo sendo um pouco de fé. Quando ele trouxe isso a Jesus com fé, Jesus aceitou sua fé
e fez um milagre. Quando oramos a Deus por algo, que bom se formos um homem ou uma mulher com 100% de fé. Contudo, não 100% de fé, mas apenas uma pequena fé, como uma semente de mostarda, pode agradar a Deus. Por favor, levante a mão se você acha que não tem fé. Alguns de vocês levantaram a mão, mas não entendem o que é fé. Se você não tivesse nenhuma fé, você não se sentaria aqui na igreja. Agora você está sentado aqui porque tem fé. Certa vez, alguém me deu um grão de mostarda. Era tão pequeno que coloquei-o entre as folhas da Bíblia para mostrá-lo à minha congregação. Na reunião de oração matinal, alinhei as pessoas e mostrei a cada uma delas. Eles ficaram muito impressionados e disseram: "Uau, pastor, um grão de mostarda é tão pequeno!" Então, uma senhora disse que não conseguia ver. Então eu disse a ela: "Por favor, chegue mais perto." Ela se aproximou e disse: "Pastor, ainda não consigo ver." Infelizmente, ela respirou pelo nariz e a semente voou para longe. Outras pessoas começaram a reclamar, a murmurar, e eu também fiquei muito chateado. Então o Espírito Santo me deu um grande chamado para despertar a igreja. A semente de mostarda pode ser levada embora mesmo por um sussurro fraco. Como é minúscula, no entanto, a fé como um grão de mostarda pode mover qualquer montanha. Lucas 17,6 diz: "Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e seja lançada no mar, e ela lhe obedecerá." Se Deus estiver trabalhando, mesmo uma pequena fé como uma semente de mostarda pode mover qualquer montanha ou dividir um grande mar. Todos os milagres da Bíblia não são registrados apenas para dar uma olhada. Se tivermos fé, milagres podem acontecer conosco ainda hoje. André trouxe 5 pães e 2 peixes, e sua fé era pequena como um grão de mostarda, mas ele plantou a semente de fé mesmo assim. Ele apresentou esta fé que dizia: se eu plantar a semente de fé diante do Senhor, ele fará um milagre. Se eu der o que tenho ao Senhor, ele realizará um grande milagre. Fé significa que devemos fazer o que devemos fazer e então esperar que Deus faça um milagre. André fez o possível, trazendo 5 pães e 2 peixes. Então o Senhor trabalhou com ele para resolver o problema da fome. Em terceiro lugar, Deus que nos enche abundantemente. Em terceiro lugar, quando todos já tinham comido o suficiente, Jesus disse aos seus discípulos: reúnam os pedaços que sobraram, não desperdicem nada. João 6, os versículos 12 e 13 diz: quando todos já comeram, ele disse aos seus discípulos: reúnam os pedaços que sobraram. Não deixe que nada se desperdice. Então os reuniram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que comeram. O que devemos saber aqui é que, pela bênção de Jesus, dezenas de milhares de pessoas tiveram o suficiente para comer e sobraram 12 cestos com o resto de comida e peixe. Sempre que Jesus operava um milagre, ele sempre dava mais do que o suficiente. Enquanto Filipe dizia que 8 meses de trabalho não daria para comprar pão suficiente para cada um dar uma mordida, no entanto, Jesus alimentou todas as pessoas até o ponto em que ficaram satisfeitas e sobraram 12 cestos. Você sabe,
Nosso Deus não é um Deus mesquinho. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será derramada sobre nós. Deus, em quem acreditamos, nos enche abundantemente. Em 2 Reis, a esposa de um homem da companhia dos profetas foi até Eliseu depois que seu marido morreu, e seu credor estava vindo para levar seus 2 filhos como escravos. Então Eliseu disse: vá até lá e peça jarras vazias a todos os seus vizinhos. Mas o segredo é, não peça apenas alguns. É porque Deus sempre nos enche abundantemente. Ela pediu a Eliseu que seus 2 filhos não fossem levados como escravos, devido à dívida de seu falecido marido. Mas Deus não apenas a encheu de dinheiro suficiente para pagar a dívida, mas também derramou abundantemente sobre a vida dela. Deus sempre nos enche abundantemente. Portanto, quando buscamos a ajuda de Deus, devemos ter um grande sonho e abrir a boca diante dele. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e eu lhe responderei, e lhe contarei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Esta frase, esta palavra, é a mais usada na igreja. Quando construí esta igreja, os trabalhadores da construção civil vieram intimidar-me para pagar o dinheiro, e outros cobradores também vieram a me ameaçar-me. Naquela época, a maior parte da minha congregação não era nada rica. Eu também não tinha dinheiro. O que eu deveria fazer? Ajoelhei-me no local da construção da igreja e orei ao Senhor. Senhor, tu disseste, clama a mim, e eu te responderei, e te direi coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Senhor, ainda não sei o que fazer, mas o Senhor sabe tudo, então, por favor, responda a minha oração. Depois de entregar tudo ao Senhor, através da oração, eu pude pagar a dívida de maneira incrível para a glória de Deus. Mesmo agora, acho impressionante que isso pode acontecer. Nós, cristãos, não devemos esperar que o mundo resolva as nossas necessidades da vida. Assim como Deus criou tudo no mundo, devemos reconhecer que a resposta, que a nossa oração, vem somente dele e que devemos buscar sua ajuda através da oração. Quando buscamos primeiro o seu reino e a sua justiça, Deus preenche abundantemente todas as nossas necessidades de vida. Não devemos pensar que Jesus fica apenas na sala do trono do céu, nem devemos confiná-lo ao santuário sagrado. Jesus está conosco neste mundo deserto. Se Jesus estiver conosco, não nos faltará nada nesta vida, como no deserto. É porque Jesus nos dá uma mesa abundante, mesmo que estejamos no deserto. Portanto, não importa que tipo de circunstâncias enfrentamos, não devemos cair em desespero. Devemos olhar para Deus que faz milagres, que não se agrada da nossa fome e que nos enche abundantemente de coisas boas. Devemos seguir em frente com sonhos e fé. Então, Deus nos dará uma vida onde possamos desfrutar de uma boa saúde, onde tudo irá bem conosco, mesmo que nossas almas estejam se dando bem. Aleluia! Aleluia! Que palavra poderosa sobre sua vida! Deus verdadeiramente falou com você. Eu me chamo Vinícius Siqueira e vou orar por você e por sua família. Vou pedir que você deixe seu pedido de oração nos comentários, pois estaremos orando por todos vocês. Vou pedir também que você deixe o seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.
Vou orar por você, abençoando seu dia e sua família, em nome de Jesus. Mas antes, vou fazer declarações da palavra de Deus sobre sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 6, os versículos 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28 e com as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre você e sua família, hoje e sempre. Que o Senhor te guarde e te preserve dos perigos, doenças e ameaças e de todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Se o inimigo vier contra você por um caminho, ele terá que fugir por 7 caminhos, em nome de Jesus. Que o Senhor te favoreça, onde quer que você esteja, que você seja bem-sucedido, onde quer que você vá ou estiver. Que em tudo o que você colocar as suas mãos, abençoado será, em nome de Jesus. Que você tenha vantagem, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus seja a sua vantagem. Coisas grandiosas vão acontecer esta semana sobre sua vida. Deus vai se manifestar de forma incrível esta semana, em nome de Jesus. O seu telefone vai tocar para a notícia positiva. Vai chegar um e-mail positivo tão esperado para você. Sua promoção vai ser liberada. A salvação da sua família está mais próximo. Porta de emprego, Deus está abrindo para você. Cura divina sobre sua vida, você vai receber em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que você e sua casa servirão ao Senhor Jesus. Declaro a prosperidade de Deus sobre sua vida, que não acrescenta dor, em nome de Jesus. Agora vou declarar sobre sua vida o Salmo 23, o Salmo da provisão. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom e o seu amor, ele dura para sempre. Querido Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, Espírito Santo de Deus, eu apresento diante de ti este homem, esta mulher, esta família. Em o nome de Jesus, ó Pai, toma esta pessoa que ouve esta oração. Aonde esta oração está chegando agora, Senhor? Anjos de Deus estão visitando este lugar. E eu declaro, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a tua presença, Senhor, está se manifestando agora, onde esta pessoa está ouvindo
esta oração agora mesmo em nome de Jesus. Pai, eu não sei o que este homem, esta mulher está passando. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações. E o Senhor, ó Pai, está liberando em o nome de Jesus Cristo a provisão, a medida exata, o que este irmão, esta irmã precisa neste momento. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que abençoe esta pessoa, que abençoe esse filho, essa filha de Deus, esta família, esta casa, este trabalho, este emprego, este empreendimento. O Senhor está tocando, Senhor, esta terra, esta vida. Causas na justiça, o Senhor está, ó Pai, liberando. Ó Deus, portas o Senhor está abrindo. E cura, Senhor, estão acontecendo agora em nome de Jesus. Ó Senhor, que o Senhor libere os teus anjos em nome de Jesus e que eles cortem todos os laços, todos os embaraços, todas as correntes que o inimigo colocou na vida deste homem, desta mulher, desta família, trancando tudo, travando tudo, tudo que está travado, tudo que está bloqueado. Em o nome de Jesus Cristo, que a libertação de Deus aconteça. Em o nome de Jesus, que as escamas caiam, que as barreiras, cadeias, grilhões, algemas caiam em nome de Jesus. Espírito de Deus, trabalha no coração deste homem, desta mulher. Em o nome de Jesus, que haja salvação, que haja cura, libertação. Em nome de Jesus, eu abençoo este homem, esta mulher, esta família, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, versículo 14, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar um mini livro ou pode ser chamado de e-book. Muitas pessoas já estão acessando e já estão recebendo no seu e-mail o e-book, um mini livro com 31 declarações para abençoar sua vida pessoal, suas finanças e saúde. São 31 declarações para que você possa declarar todos os dias do mês e o ano todo. Todo dia você terá uma declaração nova para declarar, em nome de Jesus. Essas declarações estão mudando a vida de centenas e milhares de pessoas.